Você falou de um testemunho muito forte, né? Que é uma coisa também não tão comum, É. mas não dando pulo. Você estava na mocidade, aí encontrou o maridão lá no meio. Não, Não não, foi no meio lá do jovem, não? não, Pra não chegar nesse milagre não, que é aconteceu. verdade, porque vamos chegar no milagre, né? Não, aí depois disso, eu acho que o inimigo ele tenta nos, por causa da religiosidade, a religiosidade ela mata, né? Então, e as pessoas elas não creem eu comecei, e o Senhor começou a me usar assim na profecia. As pessoas estavam pregando, porque assim, existe aqueles profetas que o Senhor ele levanta para entregar mensagem para a igreja, né? E o Senhor começou a me usar assim, para entregar mensagem para a igreja. E às vezes o Senhor me tomava, eu levantava e entregava, sabe? E aí começou uma perseguição contra a minha vida. O pessoal não gostou. Não. Mas porque ciúmes, inveja? Bom, a gente recebe as coisas do Senhor conforme a nossa busca, conforme o nosso nível. Sim, mas os outros estavam com inveja? Eu acho que sim, né? Porque não busca, não tem intimidade, não tem. E aí vê Deus te usando, vê Deus. Aí o Senhor começou a me usar, porque lá tem, né, o dom da revelação e tal. E aí começaram uma perseguição contra a minha vida. Começaram uma perseguição e eu me dei uma afastada, sabe? Eu fiquei fraca na fé. Porque é diferente de uma pessoa quando sai da igreja, que ela quer o mundão, ela quer voltar a fazer tudo que ela fazia, né? Esse não foi meu caso. E aí foi onde eu conheci o pai dos meus filhos, né? Que eu casei. Então, quando você conheceu ele, você estava fraco na fé. Tava fraca na Não fé. estava orando muito. Não, não tava. É, Esse é o problema, né? esse é um problema. Eu ia falar, esse é um problema. É. O problema é que aconteceu algumas situações que eu já sei, né? Não sei se a apóstola vai falar ou não, vai sair com ela Não. ou não. Deixa pra Mas uma outra deixa hora. para outro programa. É. Outro programa. E aí você casou e teve uma jovem de Deus. Esse milagre é tremendo que a É apóstola falou, né? verdade. Porque quando você conheceu, ele logo casou, demorou. Sim, sim. É porque, na verdade, eu conheci ele desde os meus 13 anos. Já era conhecido. Já conhecia já. Então, daí, desse local onde a gente morava, que a minha mãe decidiu morar lá em Suzano com meu avô, e depois ela voltou para esse local onde ele já morava, né? Aí eu já conhecia ele, né? Sim. Então a gente começou a namorar, a gente casou e nesse casamento eu tive 4 filhos com ele. 4 filhos. Então a minha filha mais velha hoje, que tem 25 anos, que é o testemunho forte. 25 anos. Ó, que 25 conheci anos. ela. Conheceu. A Olha esse Marina. testemunho muito bonito. Sim. Então, a Marina, quando ela nasceu, acho que ela tinha alguns meses, que eu não me recordo muito bem exatamente quantos meses ela tinha, mas ela era, não sei se era por volta de 5 meses, ou 6, no máximo, ou 7, no máximo. Eu acho que não chegava a ser tudo isso porque ela não sentava ainda, né? Ela era bebezinha, né? E eu fui dar banho, fui dar banho nela, na banheira, né? E ela se afogou. Porque se você não segurar bem, né, o bebê, ele escorrega, às vezes ele fica se mexendo, né? E ela escorregou do meu braço e se afogou. E aí ela começou a se bater, ficou roxa e foi perdendo o sentido. E por incrível que pareça, ela veio falecer, né? E aí o pai, ele vinha na hora do almoço, ele trabalhava perto, e ele vinha na hora do almoço, justamente para me ajudar, auxiliar, dar banho nela, né? E ele estava em casa. E aí, quando eu chamei ele, que eu peguei ela, enrolei ela na toalha, no cobertor, e ele viu que ela não respirava, o coração não batia, e ele começou a ficar desesperado. Ele entrou no desespero, eu comecei a chorar, e comecei a me sentir culpada, e foi aquela... como é que fala? Aquela mistura de sentimentos, né? E nesse alvoroço todo, ele abriu a porta e saiu gritando: minha filha morreu! Minha filha Ele arrancava assim os cabelos da cabeça, sabe? A minha filha morreu, minha filha morreu. E aí ele fez um escândalo que os vizinhos ouviram. E eu morava num prédio e tinha uma senhora que morava embaixo de mim, que era da Deus e Amor, do ciclo de oração. Irmã do Coque. Irmã do Coque.
E aí ela veio, ela entrou, a porta estava aberta, né? E eu com a menina assim, chorando. E ela perguntou para mim, filha, o que aconteceu, filha? E eu falei, minha filha morreu, não sei o que e tal. E contando para ela, né? Ela falou assim, me dá a sua filha aqui para mim. Aí eu dei para ela pegou ela, né? Ela orou. E uma oração tão simples, que ela acho que não tinha muito estudo, então mal ela sabia pronunciar o nome de Jesus. Mas o que ela carregava, que era mais importante, né? Que era a unção, um poder de Deus. Então ela fez aquela oração tão simples, ela orou, sabe? Colocou a mãozinha, colocou a mão assim nela e pediu ao Senhor que trouxesse o espírito dela de volta, que trouxesse vida. Olha o desespero desses pais. Senhor, tem misericórdia. E aí ele subiu, nisso ele entrou e falou assim, já chamei o carro, vamos para levar para pronto-socorro. E aí ela me entregou a Marina de volta, né? E nós descemos as escadas e tinham outras escadas para subir, para chegar até o estacionamento. Quando eu terminei de subir aquelas escadas, que eu fui entrar dentro do carro, que eu entrei dentro do carro, ela deu aquele suspiro. Deu aquele suspiro, sabe, de vida. E começou a chorar. E o Senhor trouxe a vida para ela. Forte. É forte. E mesmo assim, a gente levou ela no pronto-socorro, ela ficou... Deu uma entrada para internação, ela ficou em observação, e aí os médicos disseram que faltou oxigênio no cérebro, que ela ia ter convulsão, que ela ia ter que tomar os remédios e tal, né? E aí eles tentando procurar veia nela para dar medicação e não achava, e ela chorando, aquela coisa toda. E aí eu fui lá fora. Eu fui lá fora, olhei para o alto, olhei para o céu, orei ao Senhor. Aí o Senhor falou assim para mim: a sua filha não tem nada, pega ela e leva ela para casa, vai embora para casa. E aí eu entrei e falei: olha, para, eu vou levar minha filha embora. Não, a senhora não pode, isso aqui. Não, eu assino o termo de responsabilidade, porque minha filha não tem nada. Eu vou levar minha filha embora para casa. E aí eu levei ela embora para casa e até hoje, para a glória de Deus, ela não tem nada. Não tem nada. Glória a Deus. Nunca teve uma convulsão, nada, nunca. Não, sadias, Glória graças a Deus. A apóstola gosta do monte. Gosto muito do monte. Antes de você falar daquela experiência que foi um aviso, né, sobre o que ia acontecer no mundo, Sim. qual outra experiência que você lembra do monte, desse tempo todo que busca o Senhor no monte? Algo que chamou a atenção sua? Ou visão, ou revelação? Tem tanto um lado espiritual bom e o ruim, né? Então conte o ruim e o bom. Você quer ouvir uma boa e uma ruim? Uma boa e uma ruim. A ruim tem várias. Tem várias, né? A ruim, meu Deus. Mas tipo, a ruim é o quê? De guerra espiritual? Sim, de guerra espiritual. De guerra espiritual. E uma que eu não, assim, que eu me recordo, assim, que uma vez a gente estava no monte orando, e entrou um jovem, subiu um jovem, e o monte estava, assim, tinha bastante pessoas. E aí ele veio diretamente a mim. E ele falou para mim assim, irmã, ora por mim, porque eu saí de casa, eu vou me matar. Eu estou desesperada, eu preciso que o Senhor fale comigo. E aí eu orei por ele, né, manifestou, né, a gente orei, né, aparentemente foi liberto, que não é exatamente a libertação isso, né? É um processo, é um início, né? E aí ali ele aceitou Jesus. Eu acho que isso ficou bastante marcado, porque dependendo de quem... Se ele não tivesse subido ali, talvez ele poderia ter ido mesmo e tirado a sua própria vida, né? Mas aí é ruim ou pô? Não, isso aí é uma mais razoável. E aí vieram outras pessoas pedir oração, e ali o monte virou mais libertação do que... Manifestando por um monte. Sim, sim. E aí o pessoal... Crente? Mas o crente tem problema assim? Tem, claro que tem. Se te guarda mágoa no coração, rancor, as brechas que o inimigo encontra para... Entrar. Sim. E
Bom, essa é uma razoável, né? Agora, a última experiência que eu tive no monte, que marcou, a última, sim, mais recente, que nós estávamos orando no monte e o céu estava totalmente fechado. E eu comecei a orar e louvar o Senhor, né? Um louvor que eu gosto muito. E eu vi que só onde que eu estava, o céu começou a abrir. O céu começou a abrir. E eu comecei a ver aqueles vultos pretos que passavam, né? Que é potestades que fica, né? Eles passavam. Só que aí eu vi um anjo de fogo. Eu vi um anjo de fogo. Ele passou, aquele anjo de fogo. Aí eu falei, meu, que coisa linda, Jesus. Aí eu olhei para um lado, o Senhor falou para mim, ali tem um portal aberto. Vai orar lá. E eu fui lá orar. E eu chamei o pessoal que estava comigo. Falei, olha, o Senhor me deu uma visão aqui, o céu está aberto, há um portal aqui, eu vi um anjo de fogo, a gente vai orar aqui. E a gente fez um ciclo de... A gente deu as mãos. Aliás, eu não falei que tinha visto um anjo de fogo, desculpa. Eu não tinha dito. E aí nós demos as mãos para orar. E aí eu senti aquela unção, uma unção que eu caí. Caí na unção. E aí um irmão que estava com a gente falou assim, olha, o anjo de fogo passou aqui. Né? Por isso que eu lembrei que eu não tinha dito, porque eu não costumo dizer, para ver se Deus usa mais alguém para. Pessoas para confirmar. Exato, exatamente. Isso foi muito forte. E aí eu senti aquele vento, aquele vento, sabe? Um vento que eu creio que é do Espírito Santo. E aí, isso foi, acho que foi na sexta. Quando foi no domingo, eu tinha uma ministração na igreja do Apóstolo Cauê Linhares, pela manhã. E eu estava lá de frente ao altar e eu senti aquele mesmo vento. Saiu do altar e veio na minha direção. Eu procurei o ventilador, não achei ventilador. Eu falei, nossa, foi tremendo, porque foi aquele vento que eu vi, que eu senti no monte. Sentiu na igreja. Eu senti na igreja. É o anjo. É o anjo. O anjo de fogo. O anjo de fogo. Isso. E foi no monte que você teve a visão lá, que foi avisado que ia ter a pandemia? Sim. Foi no monte. Conta isso aí, que antes, foi 2 anos? Foi 2019, não foi, que veio a pandemia? Final de 2019 em outros países, aí em 2020 fechou tudo aqui no Brasil. Isso. Então, a gente estava orando no domingo 2019. de manhã. Isso, 2019. Nós estávamos orando nesse mesmo monte e estava eu e mais os corpos de alguns obreiros, né, que na época estavam congregando lá comigo. Desculpa. E a gente orando, e aí eu olhei para o céu, eu gosto muito de orar olhando para o céu. E quando eu estava orando, olhando para o céu, eu vi, o Senhor começou a mostrar que o céu ficava preto, né? E aí o Senhor começou a falar para mim que ia vir algo terrível sobre a terra, que ia abrir sepulturas, que ia haver muita morte e tal. E o Senhor começou a falar que ia vir um vírus e tal. E o Senhor começou a falar comigo. E eu senti um temor tão forte no meu coração, porque é diferente quando a gente recebe a mensagem do Senhor e quando a gente transmite para alguém, quem está ouvindo não recebe com tanto impacto quando é a gente que ouve, né? É diferente. Tanto é você conta o testemunho algo e você pensa que vai impactar, a pessoa não está nem aí. Não é? Verdade. Você fala, nossa, a pessoa não deu a mínima. Nem ligou. Nem ligou. Mas você que recebeu, você sente aquele impacto. Então, aí eu dobrei meu joelho no chão, coloquei minha testa no chão e comecei a chorar. Pedi a Deus misericórdia, e o Senhor falando. Nisso, o Senhor tomou uma irmã que estava lá em profecia e começou a entregar a mesma coisa. A mesma mensagem. E aí eu falei, Jesus, vai vir algo terrível. Aí eu não... Meu Deus, aí eu senti que o negócio era sério. E aí foi justamente no período que eu mudei de casa. Que eu morava em outro bairro e eu encontrei uma casa para alugar próximo à igreja, para ficar mais próximo à igreja. E em fevereiro que eu mudei, eu deixei as caixas do lado de fora, que você vai tirando as coisas, né, para fazer a mudança, para dar mudança, né, e deixei as caixas lá fora. Eu tive uma visão quando eu deitei. Eu vi um vento que soprava muito forte, que levava as caixas juntas, assim, ó. Eu falei, meu Deus, vai vir algo terrível. Aí eu já comecei a ficar preocupada.
E aí, eu tava na pia lavando louça. Eu tava na pia lavando louça e o Senhor falou assim para mim: você vai convocar a igreja num jejum de 3 dias, jejum de Esther e de pano de saco, e eu vou quebrar o decreto de morte. E aí eu falei: nossa, Senhor, aquilo me impactou. Aí eu fui pro culto. Falei: olha, hoje o Senhor me deu uma mensagem. Aí eu contei o que aconteceu no monte. Falei: o Senhor deu uma ordem para mim convocar a igreja para fazer um propósito de jejum, de pano de saco, de 3 dias, o jejum de Esther. E a gente sabe que hoje em dia esse negócio de pano de saco, as pessoas têm uma certa critica, né? Sim. Critica bastante, pano de saco, não sei o quê, né? Eu falei: bom, eu prefiro obedecer. Se Deus falou, Se Deus falou, tem que obedecer, tem que né? obedecer. Claro. Aí, e a gente comprou o pano de saco. Quem não podia comprar, porque um valor, que tem um que é mais caro, né? Ensinei como que você faz. Se compra o pano de saco, tem uns que eles são grandes, você abre, você costura e tal, leva na costureira, bom, enfim. E aí vamos começar essa semana. Aí começamos na quarta, quinta e sexta. Começamos o propósito de jejum de Esther. E orando na igreja. E só oração. Oração, oração e oração. E aí, na madrugada de quinta para sexta, que eu deitei, eu tenho um sono muito leve, né? Eu sou muito... entrou no quarto, eu acordo. Eu sou muito sensível, assim... Sono fraco. Sono fraco, não. Leve. Leve. O sono é leve e eu tenho muita sensibilidade de alguém. Se entrou, eu sinto que alguém entrou, eu já acordo. E aí eu senti que tinha alguém dentro do quarto. Eu senti a presença de alguém dentro do quarto. E aí eu acordei. Quando eu abri os olhos, tinha um anjo de guerra, de batalha, um anjo armado, com escudo na mão, e ele estava em pé, com um semblante bem sério, em pé, assim, na minha frente, né? E aí foi a primeira vez que eu vi um anjo materializado, né? De olhos abertos, assim como eu estou vendo o pastor. A primeira vez que viu assim, claro, assim. Foi a primeira vez. Foi a primeira vez. Eu já tinha visto o anjo em visão, mas assim, anjo no formato de um homem, né? Todo branco e tal. Outros tipos, né? Diferente, assim, mas visão. Que é diferente de visão aberta, né? É. E aí, eu chamei a minha filha. Nessa época, a minha filha ainda morava comigo, ela não era casada. E aí eu chamei ela. Quando ela entrou no quarto, ele sumiu. Ela não viu. Ela não viu. Você chamou pra ela ver. Aham. Será que ela ia ver? Não, eu não sei. E aí, realmente, o Senhor foi fiel naquilo que ele disse. Que ele disse para fazer o jejum, que ele ia quebrar o decreto de morte. Porque o que nós precisamos é se posicionar diante de Deus, né? Diante de uma batalha, de uma guerra, ou de algo que o Senhor já está nos alertando. Que era um alerta, né? Alerta. Era um Tudo alerta. que ia vir. Sim. Pra estar preparado. Uhum.